Difícil imaginar algum vencedor, né? Nós temos dano à imagem do Supremo, nós temos uma crise entre o Supremo e o Ministério Público, nós temos um monstrengo jurídico, que é este inquérito, né? É fácil perceber pela leitura da Constituição, não precisa ser nenhum grande doutor em direito, para saber que temos aqui o sistema acusatório. O que isso significa? Quem investiga no Brasil é o Ministério Público e a polícia. Você não pode ter a confusão de papéis concentrados na mão de um único organismo, né? Você não pode ter um organismo que dá o pontapé inicial para começar a investigação, que recolhe provas investigando e depois decide, determinando, por exemplo, busca e apreensão. Você não pode ter essa concentração de poderes, porque isso significa a violação do princípio da separação constitucional de poderes. Você não pode escolher um julgador de acordo com aquilo que você acha melhor. Você tem um princípio... Como foi o que aconteceu. Exatamente, você tem o princípio do juiz natural. Você não tem o foro privilegiado em relação à figura da vítima. O fundamento desse inquérito seriam crimes cometidos contra pessoas do Supremo. Se você tem um crime contra a pessoa do Supremo, isso é julgado pela Justiça Comum. E não pelo Supremo. E não pelo Supremo. Você tem foro privilegiado em relação à pessoa do criminoso. Não existe foro privilegiado para a pessoa da vítima, né? E essa recusa do arquivamento do inquérito é um outro absurdo, né? Porque, veja, quem tem o monopólio do exercício da ação penal é o Ministério Público. A Procuradora-Geral promoveu o arquivamento, deveria ter sido homologado. Não foi. O telespectador, o internauta está perguntando, bom, e o que vai acontecer? Isso vai ser levado, ao final, ao Pleno do Supremo, né? Foi indeferido o pedido pelo ministro Alexandre na condição de relator. Quem decidirá essa matéria? Os 11 ministros. Eu tenho certeza absoluta que o Pleno determinará o arquivamento dessa investigação. Ela é genérica, ela é ampla demais e ela lembra aquela figura da espada de Damocles, apontadas contra as pessoas como se fosse uma espécie de ameaça. Nós precisamos sim de responsabilidade no direito de opinião, não há dúvida. Claro. Não se vai defender a irresponsabilidade. Mas, por outro lado, nós não podemos ter este acirramento de poder, esse abuso de poder, essa concentração de poder. Agora, Livino, se qualquer um de nós, qualquer jornalista, cometer excesso, ele não responde civil e criminalmente? Pois é. Então, aí que está aquela discussão sobre o abuso de autoridade, pode ser que ela seja retomada, né? Aquela discussão em que havia um projeto que se queria criminalizar juízes e promotores apenas e não outros detentores do poder, como parlamentares, é uma discussão que pode ser retomada. Ou seja, essa situação, Heródoto, ela não beneficia a sociedade, não há vencedores. Agora, uma questão importante que me parece que pode ser uma consequência de tudo isso: retomar o debate sobre a questão da forma de escolha dos ministros. Retomar a discussão sobre a necessidade de um mandato. A questão não é o ministro A, o ministro B, ou o ministro C. Exatamente. Tenho muito respeito pelo ministro Alexandre, pelo ministro Toffoli. Mas eu penso que o nosso sistema precisa ser aperfeiçoado. Hoje não tem mandato? Não tem mandato. É vitalício. Uma escolha política vitalícia, isso é complicado à luz dos princípios da República. Na Alemanha, por exemplo, Heródoto, ministro da Suprema Corte, mandato de 10 anos. Nós temos muito poder na mão do presidente, que escolhe livremente quem vai virar ministro do Supremo e fica lá. Mas aí eles falam que nos Estados Unidos o ministro Supremo é vitalício, fica lá até morrer. E não até completar 75, como é o caso daqui. Pois é, mas você não pode comparar só pedaços, né? Lá, por exemplo, o promotor é eleito, né? Você tem a crítica que se faz em relação aos acordos penais, dizendo-se que lá se força o acordo, mas lá você tem o fator pressão de uma eleição, né? Então nós temos que examinar o sistema como um todo. Eu, particularmente, acredito que nós evoluiríamos se instituíssemos o mandato. 10 anos de mandato, 8 anos de mandato, e você promove a alternância. E a escolha, como é que nós faríamos? Eu penso, Heródoto, que nós poderíamos melhorar esse sistema, porque o presidente tirar do fundo da cartola
aquele que ele acha melhor, isso é uma questão complicada. Sempre que você tem Pera um pouquinho. Ele tira do fundo concentração da de poder, cartola, mas o Senado diz que se aceita ou não. pro forma. Não Não há uma sabatina verdadeira, nós sabemos disso. Ah. Né? Houve no caso. Então, pera um pouco. do Então o Fachin, problema está na sabatina, não está na escolha. Não, também, é verdade. Se a sabatina fosse para valer, nós já teríamos uma melhor. Né? Culturalmente, a sabatina ela é pro forma. O caso do ministro Fachin foi diferente. Mas eu penso que mesmo com a sabatina fortalecida, seria interessante que outras instituições, além do presidente da República, fossem ouvidas. O Judiciário, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Academia, tá certo? Se você tiver várias vozes, várias instituições dando elementos, e aí daqueles nomes o presidente escolhe. Mas você veja de novo, o presidente dos Estados Unidos é o presidente que escolhe também. Pois é, Só mas... que lá a sabatina é terrível. E lá eles censuram decisões, Não, eles acho que proíbem a divulgação de decisões desagradáveis. Não. Então, você veja que nós não podemos só comparar um pedaço da história. Né? Lá você tem uma série de questões que são fortes, que estão consolidadas, mas você tem outras situações que não estão. Lá, por exemplo, quando há a execução da pena de morte, Heródoto, eles convidam a família da vítima para saborear o espetáculo do extermínio de um ser humano. Só falta distribuir pipoca. Né? Então, nem tudo que existe lá é bom. Claro. Nem tudo que existe lá é respeitoso à dignidade humana, né? De acordo com os nossos princípios. Agora, Roberto, eu queria lembrar suas palavras iniciais. Ninguém saiu ganhando com isso. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que a nossa preocupação não é nem com o nome de pessoas, mas é com a instituição, não é isso? Pelo menos, Heródoto, o ministro Alexandre de Moraes teve o bom senso de reconsiderar a decisão, e esta reconsideração, a meu ver, representa uma vitória da democracia. Não há como se pensar em democracia sem plena liberdade de expressão, sem pleno acesso à informação. Quem faz a censura é o destinatário. Ele que filtra o que é bom, o que é ruim, escolhe. ele que escolhe. Não você impedir o cidadão de ter acesso à informação. Isso não é saudável, isso não é bom.